Lição 3. O homem criado à imagem de Deus. Muitos versículos na palavra de Deus falam de como o homem foi criado na imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis 9, 6 e Tiago 3, 9, olhamos claramente de como o homem foi criado com a imagem de Deus, a imagem de Deus. Agora, o que significa ter sido criados à imagem de Deus e a semelhança de Deus? Significa que o homem tem essa semelhança de Deus. Agora, como é que é Deus? João 4:24 diz, Deus é Espírito. Gênesis 2:7, o homem foi o ser vivente. Deus é Espírito. Mas quando esse Espírito de Deus entrou no homem, o homem virou uma alma vivente. É um ser vivente espiritual, pelo fato de que Deus Espírito está dentro dele. Deus é o verdadeiro rei e ele deu uma bênção de realeza para o homem. Salmo 8, desde o 4 até 8. O homem foi criado só um pouco debaixo de Deus. Foi coroado de glória e de honra, e ele recebeu domínio sobre a obra de Deus. Tudo ficava debaixo dos pés desse homem. Ele é o governador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, 26, Deus diz, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais, sobre toda a terra. Sobretudo, o homem é um ser de realeza semelhante ao verdadeiro rei. Gênesis 5:3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão teve um filho de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, e porque ele teve esse filho com a sua imagem e a semelhança de Adão, ele é um filho de Adão. Os filhos têm a semelhança e a imagem do pai. Somente os filhos têm a imagem e a semelhança dos pais. Se olharmos Gênesis 1, 26, 27, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Significa que o homem é filho de Deus. Desde o começo, o homem, com a semelhança e a imagem de Deus, é filho de Deus. Se olharmos na parte final de 2 Coríntios 4:4, Cristo, que é a imagem de Deus. Colossenses 1:15 e Hebreus 1:3 falam de que Cristo é a imagem de Deus. Quando o homem original foi criado, originalmente ele foi criado com a semelhança do Cristo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É semelhante a Deus. O que significa isso? É um ser espiritual como Deus e é semelhante a Deus. É um ser de realeza. Desde o começo ele foi filho de Deus. E também foi criado semelhante ao Cristo, pois o Cristo é semelhante a Deus. E o plano de Deus era encher o mundo das pessoas com a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até 28. Façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e todos os animais domésticos, e sobre toda criatura da terra. Criou, pois, Deus ao homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam pela terra. O homem original, ele tinha a imagem de Deus. E o significado de ter sido criado à imagem de Deus é principalmente que ele foi criado como filho de Deus. Foi criado como um ser de realeza, filho do verdadeiro rei. Ele é também um ser com a semelhança desse rei. Ele foi criado como aquele que tem governo sobre toda a terra. Ele foi criado com a imagem de Cristo, porque o Cristo é a imagem de Deus, e o homem original também tinha a semelhança e a imagem de Cristo. Originalmente ele foi o ser mais abençoado, mais feliz, e Deus teve um plano para esse homem, multiplicar e encher a imagem de Deus sobre toda a terra, utilizando a vida desse homem. E ele foi abençoado para fazer isso. Foi abençoado para ser frutífero e para se multiplicar e encher a terra. Para esse homem original, não existia nenhum problema. Ele tinha toda a felicidade. E para esse homem original, Deus deu um pacto.